Ei, o Senhor te trouxe aqui hoje para trocar as suas roupas. Ele vai mudar as suas vestes de lamento. E o Senhor colocará sobre você vestes de festa. É aquela festa que não tem fim. É uma festa que não termina. Porque aqueles que estão na presença do Senhor, eles desfrutam de verdadeira alegria. Ah, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio. Quantos aqui querem mais de Deus? Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Você pode hoje estar passando por uma situação em que parece que nada está acontecendo. Você pode estar num tempo de busca, de entrega, de deixar tudo aquilo que a velha criatura fazia. Você pode estar mudando a sua vida, mudando de atitude, mudando os seus pensamentos. E às vezes você pode estar se perguntando: por que nada está acontecendo? Por que eu não estou vendo mudanças? Por que não há diferença na minha vida? Eu não sei se você fez essa pergunta ou se você falou isso nos últimos dias. Mas se você disse isso, o Senhor preparou uma palavra para dizer para você: algo está acontecendo. E todas as vezes que o diabo vier falar para você que não está acontecendo nada, a sua vida não está mudando, você continua vindo à igreja, você continua orando, você continua buscando, mas nada está acontecendo. Você vai abrir a sua boca profética e vai dizer: algo está acontecendo. Diga isso: algo está acontecendo. Agora fala mais alto para você acreditar no que você está falando. Algo está acontecendo. Aleluia. Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Todos acharam? Vamos ler. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Versículo 41. Aconteceu muita coisa nesse intervalo aí. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há? Não há? Então Elias disse ao servo: vai lá olhar para ver se está vindo alguma coisa. E o servo disse. E Elias disse: vai lá ver se está acontecendo alguma coisa. Vai lá ver se está vindo alguma coisa. Me fala o que você vê. O servo foi e disse o quê? E Elias disse: vai de novo, me diz, está acontecendo alguma coisa? E o servo volta com uma resposta. O que ele disse? E Elias disse de novo: vai lá, volta, me fala, se você vê alguma coisa, está acontecendo algo? E o servo disse o quê? E Elias mais uma vez disse ao seu servo: vai lá, vê se está acontecendo alguma coisa. O que o servo disse? E Elias disse: vai lá, volta lá, vai lá e me fala o que você está vendo agora. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare
seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carruagem para Jezreel. Por 6 vezes, a resposta do profeta foi: nada, não está acontecendo nada. Eu não vejo mudança, eu não vejo nada acontecendo. Você continua aí prostrado, orando em cima do monte, clamando por chuva. Há 3 anos e meio não chovia naquele lugar. Eles estavam passando por um momento desértico, um momento cansativo. Não tinha nada, não tinha árvores, não tinha animais sobrevivendo, porque a seca dominava. Enquanto isso, o profeta disse, ele tinha liberado uma palavra. Ele disse: vai chover, Acabe. Só que a chuva não estava ainda ali. Não havia sinal de que ela desceria. E o que o profeta faz? Ele sobe no monte, coloca o seu rosto sobre os seus joelhos e começa a orar. E aí, naquela oração, naquela fé, ele continua a dizer: eu estou ouvindo o barulho, ainda que os seus olhos não estejam vendo nada, ainda que você não esteja enxergando nada. Ei, escute, a chuva está vindo, ela virá, se prepare, porque a chuva descerá sobre você. E na 7ª vez, ele foi, e ele viu só uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas aquilo só serviu para aquecer ainda mais a fé do profeta Elias. E ele disse: você vê uma pequena mão? Agora a gente vai lá, vai falar para o rei Acabe que a chuva está chegando. Quando parecer que nada está acontecendo, algo está acontecendo. Eu quero fazer um exercício com você. Se o Senhor falar com você em qualquer momento que eu estiver falando, faça alguma coisa para o Senhor, porque Ele vai olhar para a sua fé e, a depender do nível da sua fé, da sua reação, a palavra que Ele liberar sobre a sua vida, Ele derramará chuva. Quantos aqui querem muitas chuvas? Muitas chuvas, muitas chuvas. Ei, então se prepare, mesmo que não esteja acontecendo nada. Tem um momento das nossas vidas, uma coisa física assim, que demonstra que nada está acontecendo. Parece que nada está acontecendo. Quando a apóstola Ione veio aqui ministrar, e ela falou muito sobre edificação, tudo aquilo que nos edifica. Nós temos que buscar o que nos edifica, nós temos que ir atrás daquilo que nos edifica, nós temos que nos alimentar, nós temos que buscar a Deus e deixar de lado tudo que não edifica. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça: edificação, construção. Nós somos uma edificação. E quantos aqui já mexeram com construção? Construção, construir uma casa do nada. Quem aqui já mexeu com isso? Levanta a mão para eu ver. Quantos já tiveram muita dor de cabeça? Quando nós estamos trabalhando com uma construção, muitas vezes a gente fica naquela ânsia, né, de ver logo pronto. Você quer que um projeto vire uma casa da noite para o dia. Eu passei por isso. Quando eu comprei o terreno da minha casa, eu logo queria ver a casa pronta. E eu ia na obra todos os dias. Todos os dias eu batia ponto lá para ver o que estava acontecendo. E assim, não é tão rápido. Tem alguém aqui que mexa com isso, que trabalhe com isso? 1, 2, tem um pessoal aqui que vai entender. Você passa por algumas fases para que a casa vire casa. Primeiro você entrega um projeto, né? Você sonha com algo, procura um profissional, um engenheiro, um arquiteto,
Passa para ele o que você quer, ele vai lá, traça um projeto, te mostra, você aprova. Depois disso, nós temos a fase de preparação do terreno. Se você escolhe um terreno, a depender do lugar onde ele esteja, você tem que aterrar, ou você tem que limpar, ou você tem que cortar, tem que fazer um muro de arrimo. E aí, nós vamos passando as fases. Depois disso, nós começamos a fase de preparação, a fase da estrutura. Você começa a cavar para fazer o fundamento, o alicerce. E aí depois disso, depois de um tempo, você vai levantando as paredes. Depois de colocadas as paredes, você vem a parte das instalações, da cobertura. E tem a parte de instalação elétrica, instalação hidráulica, até que seja feita a laje, seja colocado o telhado. E por fim, nós temos a parte do acabamento, né, que é a parte mais enrolada do projeto. E eu não sei você, mas eu ia lá todos os dias e parecia que as coisas não estavam acontecendo. E hoje a gente olha para qualquer construção, olhe para essas paredes. Vocês conseguem ver algum ferro aqui? Vocês conseguem ver alguma viga? Vocês conseguem ver algum tijolo à mostra aqui? O fato de você não estar vendo não quer dizer que não esteja aí. O fato de você não ver os canos, as tubulações, tudo que está por trás, os construtores, eles veem tudo, do começo ao fim. E quem construiu isso aqui sabe onde está tudo, mas você e eu não sabemos. Mas embora nós não saibamos, isso não quer dizer que a construção não está aqui pronta. E que essas coisas não estão aí, nas estruturas das paredes, aqui no chão. O fato de você não estar enxergando o que Deus está fazendo, não quer dizer que Ele não está fazendo. Ele está construindo. Porque Ele é o carpinteiro, Jesus. Ele é o maior de todos os construtores. E Ele faz mesmo que você não veja. Oh! E mesmo que pareça difícil, e que você volte lá e nada esteja na sua vista ainda, o Senhor, Ele está fazendo. E durante esse tempo, o tempo do nada, o tempo que a casa não está pronta, o tempo que as paredes não foram levantadas, o tempo que você não consegue enxergar diante de você o milagre que você está buscando, nesse momento, o Senhor, Ele está caprichando. Ele não vai colocar qualquer material na sua obra, Ele não vai colocar qualquer porcaria na sua vida. O Senhor está fazendo algo. Algo novo está vindo na sua direção. Você crê nisso? Quando eu construí a minha casa, eu passei por muitos testes, muitos mesmo. Quando você financia um imóvel pela Caixa Econômica, você passa por muito estresse. E eu construí bem no meio da pandemia. Eu tinha um orçamento X para gastar. Os preços de todas as coisas triplicaram. Eu não tinha recursos para terminar a minha casa. E às vezes eu ia lá e eu chorava e eu dizia: Deus, o que é que eu vou fazer? A minha vontade era de parar na metade e voltar atrás. E algumas pessoas ficavam doentes, a obra demorava, eu precisava de um profissional, eu não encontrava. Eu precisava de um material, não tinha, e eu tinha que ficar esperando. E a construção da caixa é tudo programado, é por tempo. E muitas vezes eu me desesperei. E quando eu estava chegando no final da minha construção, o muro da minha casa caiu, o muro do vizinho caiu em cima da minha casa. E eu tive que pagar o muro do vizinho, o estrago da piscina do outro vizinho, mais outro muro e mais a reconstrução da minha casa, sem ter condições. E eu me lembro que eu nunca jejuei tanto na minha vida. Eu nunca busquei tanto a face de Deus. Eu nunca orei tanto. Era óleo ungido de balde naquele lugar. Porque eu ia para orar e derramava e ungia, expulsava os demônios. E eu sentia que eu estava numa guerra e aquela guerra não tinha fim. Sabe? Muitas vezes nós vamos passar por esse tempo do nada. Esse tempo em que parece que nada está acontecendo, nada está mudando. Porque o Senhor quer nos atrair para perto dEle. Ele quer que você esteja como profeta, prostrado, clamando, continuando a crer, mesmo que tudo pareça contrário.
E ele me chamou para perto e ele me disse: agora eu quero ver se você realmente acredita naquilo que você está proclamando, aquilo que você está defendendo. E o inimigo, ele se levanta, nós sabemos que ele está num trabalhar constante contra nossas vidas. E naquele tempo, eu tinha que estar dentro de casa, e aí a casa não estava pronta, porque eu tinha sofrido um despejo do lugar onde eu morava, porque uma outra pessoa tinha comprado a casa, e eu tinha prazo para sair de lá. E eu dizia: Senhor, eu não tenho casa, eu não tenho para onde ir, eu estou grávida. Eu fiquei quase 10 anos morando de aluguel com essa corretora aqui da cidade, e no momento em que eu mais precisava, ela me tratou como se eu fosse um lixo. E eu dizia: meu Deus, o que está acontecendo? Cadê você? O que você está fazendo? E a minha vontade era de desistir. Eu não sei se você veio aqui com vontade de desistir. Eu não sei se você está aqui passando por uma pressão muito grande, a ponto de querer abandonar a sua fé, a ponto de largar tudo e sair correndo. Mas Deus disse para mim: olha onde você chegou até agora, não vai voltar atrás. Eu estou com você. Mesmo que você não veja, isso vai terminar. E quando eu terminar, as pessoas vão passar na frente da sua casa, elas vão entrar aqui e elas vão ver que foi a minha mão forte que terminou isso daqui. As pessoas vão olhar para você e vão dizer que o braço forte do Senhor foi quem te sustentou, foi quem te levantou, foi quem te protegeu e que te deu a abundante chuva. Quando parecer que nada está acontecendo, algo está acontecendo. Ali no cenáculo, Jesus tinha dito para os discípulos: olha, eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele vai descer e ele vai encher vocês de poder. Só que isso não aconteceu do dia para a noite. Não aconteceu no dia seguinte. E eles continuaram orando, eles continuaram buscando. Oh, dia após dia, eles estavam ali reunidos, clamando, buscando, pedindo para que o Espírito Santo viesse. Até que de repente, o Espírito veio sobre eles. E eles começaram a falar noutras línguas. E eles receberam poder para evangelizar o mundo. Por 6 vezes a resposta do profeta foi: nada. Eu não sei há quanto tempo você está orando, eu não sei há quanto tempo você está buscando, eu não sei há quanto tempo você está pedindo, mas eu quero dizer para você: a 7ª vez está chegando, a sua 7ª vez está chegando. Continue, continue, não pare, não retroceda, porque o barulho da chuva está chegando. E junto com o barulho, virá muita, muita chuva. Muitas pessoas passaram pelo tempo do nada. Eu não fui a única e você também não é. Noé levou cerca de 120 anos para construir uma arca. 120 anos construindo algo. Pessoal da construção aí, 120 anos é muito ou pouco? Você imagina passar 120 anos construindo uma coisa? E outra, porque ia chover. Que é chuva? Eles não sabiam, nunca tinha chovido. Imagina só, se Noé tivesse parado no primeiro ano. Se ele tivesse parado no segundo ano. O que seria da humanidade se Noé tivesse desistido? Abraão esperou 25 anos por Isaac. José esperou 13 anos para ser o grão-vizir do Egito. Ele foi levado, vendido pelos próprios irmãos como escravo. E depois de 13 anos no sofrimento, 13 anos no lugar de cadeia, num lugar humilhante, num lugar fedido, ele se tornou o segundo maior, da maior potência que existia naquela época. Ruth, a gente não sabe quanto tempo que isso aconteceu, mas quando você lê o livro de Ruth, no capítulo 2, Ruth era uma serva.
Ela era empregada que estava colhendo na propriedade de Boaz. No capítulo 4, Ruth se torna a dona daquele lugar. Se você não parar de buscar, se você não abandonar a sua fé, se você não retroceder, a chuva virá, a construção vai ficar pronta, e todos aqueles que olharão para você verão que você não fez sozinho, que há algo maior atrás de você, que há algo superior sobre você, o Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando de algo que eu vivo, de algo que eu estou vendo. Eu recebi alguns decretos de maldição, de falência. Eu disse aqui hoje de manhã, fizeram um trabalho de feitiçaria, macumbaria para me destruir, para roubar tudo que Deus tinha me dado. Quando um pastor, não foi o pastor Roberto, outra pessoa me revelou isso, ele disse: minha filha, porque eu estava querendo me desfazer dos meus bens, ele disse assim: você não vai vender nada, você não vende casa, você não vende carro, porque a provisão vem do Senhor. Ei, você está querendo se desfazer das suas coisas porque alguém está travando o seu caminho, alguém quer te ver no chão. E a partir daquele momento, daquela revelação, quando eu soube disso, eu disse: Senhor, Senhor, qualquer que tenha sido a pessoa que tenha tramado contra mim, preparado alguma coisa, ela verá que eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. E todo decreto, toda maldição lançada para me destruir, que o Senhor transforme em bênçãos. Eu quero dizer algo para você hoje. Para de reclamar, dizendo que as coisas não estão dando certo para você. Pare de reclamar, dizendo que nada está acontecendo. Está na hora, preste atenção. Está na hora de você parar de promover o inimigo e deixar que o inimigo promova você. Davi precisava de Golias para se tornar quem ele se tornou. Essa luta, essa guerra não veio para te destruir, veio para te promover e para mostrar para todos que o Senhor é o seu Deus. Quanto maior a pressão, maior tem que ser a sua busca. Quanto maior a dificuldade, mais vezes você tem que se prostrar e chamar à existência aquilo que você não vê como se já existisse. Isso é fé. A partir de então, eu comecei a dizer: vai sobrar dinheiro no meu mês. Eu terei para pagar todos os meus credores. Eu terei para investir. Eu terei para abençoar pessoas. Eu terei para abençoar a minha casa. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra tem poder de vida e de morte. O que tem saído da sua boca? Algo está acontecendo. Você crê? Alguns estão olhando para mim assustados. Eu estou gritando mais do que de costume. Neemias teve um tempo do nada. Neemias foi levantado para reconstruir os muros de Jerusalém, depois que eles estavam destruídos. Antes de começar a construir, Neemias orou, jejuou, ele chorou por cerca de 120 dias, até que o rei percebeu que alguma coisa não estava normal em Neemias e o mandou para reconstruir os muros. E em 52 dias, eles terminaram a construção dos muros. Davi foi ungido por Samuel ainda adolescente. Depois de 17 anos, foi que ele de fato virou rei. Ele passou pelo tempo do nada. Sabe o que acontece conosco quando nós estamos no tempo do nada? Quando parece que nada está acontecendo, o Senhor está trabalhando nas suas estruturas. Porque aquilo que o Senhor trará sobre você é tão grande,
é tão grande que talvez agora você não tenha estruturas para suportar. Mas Ele está trabalhando. E Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Não se desespere. Todas as vezes que você ouvir uma voz aí dizendo nada está acontecendo, não fique com essa voz na sua cabeça. Abra a sua boca e diga alto: algo está acontecendo. E em poucos dias eu viverei o milagre na minha vida. Às vezes a gente ora e fala assim: Senhor, quando acontecer vai ser tão bom. O pastor lançou uma palavra aqui no início do ano. O Senhor fará em 2025 o que Ele não fez na sua vida nos últimos 7 anos. Alguém me ouviu? O Senhor vai realizar sonhos nesse lugar. Ele vai prosperar muitas pessoas aqui. Ele vai curar muitas pessoas aqui, para que o nome dele seja exaltado. Algo está acontecendo. O Rei dos Reis, aquele que foi filho de um carpinteiro e que se tornou carpinteiro como José. O carpinteiro naquela época não era uma pessoa que mexia só com madeira como nós vemos hoje. O carpinteiro era aquele que construiu uma casa do começo ao fim. Era aquele que trabalhava nos móveis. Era aquele que fazia pequenos reparos nas construções. Ei, o construtor do universo está construindo algo para você. O Senhor tem grandes bênçãos. E o que você pode fazer quando você não está vendo nada? Quando nós estamos nesse tempo de deserto, nesse tempo de seca, nesse tempo que os nossos olhos físicos não conseguem contemplar aquilo que os nossos olhos espirituais já viram. Louve a Deus. Adore o Senhor. Busque o Senhor com todo o seu coração. O pastor falou aqui alguns domingos sobre o poder da adoração. Gente, que palavra. Que coisa linda. Você diante da dificuldade, você levantar a sua voz e começar a adorar. E ele deu exemplo ali de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam presos, eles estavam num calabouço, eles estavam num lugar escuro, e de repente eles começaram a adorar, e a adoração deles estremeceu os alicerces da cadeia. Não foram os alicerces da cidade, foram os alicerces da prisão. Se você está nesse momento de pressão, de aperto, de prisão, adore o Senhor, louve o Senhor, porque Ele vai estremecer a sua prisão. Ele vai desfazer todas as algemas, tudo aquilo que te sufoca, tudo aquilo que está te tirando o sono, tudo aquilo que está te perturbando, tudo aquilo que está incomodando, que está arranhando o seu espírito. O Senhor vai estremecer as bases da sua prisão. Ele quer fazer na sua vida, Ele quer fazer da sua vida um outdoor da palavra, do poder dEle. Se prepare, se prepare. Não empreste a sua boca para o diabo. Não empreste o seu corpo para Satanás. Mas se prepare em louvor, em adoração. Em Esdras, capítulo 3, versículo 11, Esdras voltou para ajudar ali na parte da reconstrução do templo de Jerusalém. Enquanto Neemias levantou os muros, Esdras tinha a responsabilidade de dirigir ali a reconstrução do templo. E assim diz o versículo 11: com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é, e o seu amor por Israel dura. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados o quê? Do templo do Senhor. Querido,
eles estavam lançando os alicerces, o fundamento. Não tinha mais nada, era só um buraco com alguns tijolos ali. Eu estou falando aqui numa linguagem bem crua para você entender. Não tinha nada, nada, nada. E o que eles fizeram? Eles estavam louvando ao Senhor, dizendo: bom é o Senhor, bom é o Senhor, a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Eles estavam louvando quando o alicerce estava sendo colocado, porque embora os olhos físicos deles não estivessem vendo, eles acreditavam que aquela obra seria concluída, porque Deus estava com eles, e se Deus começa algo, Ele termina. Deus está fazendo algo, Ele está construindo algo. Embora você não veja, Ele está lá. Celebre, porque vai ficar pronto. O versículo 13 diz assim: não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido de longe. Ei, se o diabo falar para você não está acontecendo nada, liga o som da sua casa, aumenta o volume e diz: Deus vai na frente abrindo, não é? Diga o que você quer ver. Ele vai à frente, Ele prepara, Ele abre as cadeias para você passar. Ei, o Senhor está dizendo assim: eu irei adiante de você, eu endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, para que você saiba que eu sou o Senhor. Oh, se você acredita nisso, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Adore. Louve, 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 louve. Louve. Tá doendo? Louve. Tá sofrendo? Louve. Ei, tá na hora de você confundir o diabo. Tá na hora de você confundir o inferno. O diabo está esperando que você reclame, que você dê a glória para ele, que você diga que ele venceu. Mas você vai dizer: a glória é do Senhor, porque embora eu não esteja vendo nada, eu sei que o meu Deus está construindo algo grande para mim. Você veio aqui nesse domingo, em que muitos estão fazendo tantas outras coisas, para ouvir que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dos seus sonhos, dos seus projetos. E o Senhor vai fazer de você uma bênção. Ele diz: se vocês me ouvirem, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês serão abençoados. Ele diz: as bênçãos virão e os acompanharão. Por onde quer que você vá, a bênção vai atrás de você. Onde quer que você vá, tem bênção te seguindo. Onde você colocar os seus pés, a bênção vai te acompanhar. E ele diz: vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, assim como as colheitas da sua terra, a cria das suas ovelhas e das suas vacas, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Você será abençoado quando entrar e será abençoado quando sair. O Senhor concederá que os seus inimigos sejam derrotados diante de você. Aqueles que se levantarem contra você, que vierem por um caminho, por 7 caminhos terão que fugir. Oh, aleluia! Isso é o que diz a palavra. E aqui eu quero dizer para você: sabe o que mais que você vai fazer além de louvar ao Senhor diante do nada? Sabe o que mais você vai fazer quando parecer que nada está acontecendo? Nada está mudando? Você vai continuar construindo.
Porque o espírito do carpinteiro vai segurar a sua mão. E com o martelo dele, você vai derrubar todas as obras do diabo. Continue edificando. Continue construindo. Eu quero ler com vocês. Neemias 4:23. Continue construindo, apesar da pressão, apesar da oposição. Continue orando, continue se prostrando diante dele. E creia que ele fará o que ele prometeu. Neemias, está dizendo aí, ó. Neemias foi quem foi reconstruir os muros. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão e não a deixava. Pega a sua Bíblia aí, você que está com ela na mão. Levanta ela. Cada um permanecia de arma na mão. De arma na mão. Você tem uma arma na sua mão. Não a deixe, não abandone, não largue isso daí. Eles não deixavam, nem quando iam buscar água. O povo vinha para Neemias e dizia: para com isso, chega de construir, nós vamos parar essa obra. Qualquer raposa que vier vai conseguir derrubar esses muros. Vocês não vão vencer, vocês não vão chegar do outro lado. E Neemias, escutando aquilo, todos os dias vinham afrontas, todos os dias alguém tentava pará-los, todos os dias. Isso é comum para você? Isso parece familiar? Todos os dias parece alguma coisa? Todos os dias o inimigo levanta alguma coisa? Todos os dias ele envia um recado para você, dizendo para você não continuar? E ele fala: para, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí Neemias falou assim: quer saber de uma coisa? Esse povo não vai parar, gente. Vamos continuar aqui. E eles não trocavam nem as roupas. Eles continuavam ali, irredutíveis. Não mude a sua posição, não baixe a guarda. Continue avançando, continue crendo. Ei, o versículo 3 de Neemias 6 diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Neemias mandou o recado para os inimigos. Está na hora de você mandar um recadinho para o diabo. Estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Ei, você está construindo uma obra. Você já está aqui nesse nível. Não desça ao nível do diabo. Oh, diga assim: por que eu vou descer daqui agora? Por que eu já cheguei até aqui? Por que eu vou me rebaixar? Diabo, sai, porque eu vou continuar com a minha arma na mão. E eles trabalhavam com uma mão e seguravam a espada com outra mão. Lá naquela armadura que Paulo diz em Efésios 6, a espada é a palavra, é a palavra, é a palavra. Essa espada é que vai derrotar o diabo. Não deixe a sua arma, continue guerreando, mesmo que nada esteja acontecendo, porque, ou melhor, algo. Conseguiram entender? Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Quando nada parecer. Você escuta o barulho? Ouça o barulho da chuva. Quando parecer que nada está acontecendo. Ouça o barulho. E se prepare. Porque a abundante chuva
virá. É o sinal? Aleluia. Louve o Senhor, porque Ele é. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos encerrar, porque eu já não consigo falar mais nada. Eu quero dizer para você, não vai dar não. Se coloca em pé. Conseguem me ouvir? Quando parecer que nada está acontecendo, pense em algo. Pense no carpinteiro. Pense no construtor. Ei, sabe o que ele está fazendo? Ele está destruindo, ele está demolindo as obras do diabo, porque ele vai reconstruir a sua vida. Ele está preparando o terreno, ele está limpando, ele está tirando, porque ele começará a construir algo grande, algo tremendo. Ei, você pode não ver agora, mas os alicerces estão fundamentados em Jesus. E se estiverem em Jesus, a sua construção, ela é inabalável. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, nós te agradecemos pela chuva que virá, pela chuva que virá. Oh, levante as suas mãos e comece a agradecer, porque o Senhor vai prover. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você veio buscar, mas eu quero te dizer que o Jeová Jireh irá prover de novo. Ele vai fazer como Ele fez nos dias passados. Ele trará sobre você grandes e abundantes bênçãos. Oh, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos e diga bem forte: eu creio que algo está acontecendo. Eu creio que Deus está trabalhando. A obra será concluída e o nome do Senhor será exaltado na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque as mãos na sua cabeça e diga assim comigo: eu sou abençoado. Eu sou altamente favorecido. O favor está sobre mim. A graça está sobre mim. Eu tenho em abundância. Eu sou saudável. Eu sou alegre.
de poder, de autoridade, de entusiasmo. Que o Senhor seja o centro de tudo. Que o Senhor seja a prioridade dos teus filhos. Que o Senhor seja tudo em nós, em todo tempo. E que o teu nome seja conhecido através de nós, por meio de nós. Oh Pai, oh Pai, que o Senhor continue a edificar a tua igreja até o dia em que nós nos encontraremos contigo. Nos fortaleça, nos proteja. Oh Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido, cada situação, cada dificuldade, Senhor, cada embaraço na justiça, cada situação contrária, Senhor, todo levante, toda afronta. O Senhor vê, o Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que conhece. Que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja batendo o martelo, que o Senhor esteja trazendo cura, restauração. Pessoas que estão nos assistindo, pessoas que verão este culto, que o Senhor possa ministrar sobre elas a cura, o livramento, a restauração. Cerca, Senhor, o seu povo por detrás e por diante. Cerca a nossa cidade, Senhor, com os teus anjos. Guarda-nos, proteja-nos, e que o nome do Senhor seja exaltado para todos sempre. Continua com a tua igreja, Senhor. Continua com o teu povo. É a oração que fazemos em nome de Jesus.